Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais uma aula aqui no canal. Eu sou o Arion, criador do canal Swing Trade na Prática, e na nossa aula de hoje você vai aprender como utilizar as principais estratégias, como utilizar as principais ferramentas com gráfico cru para fazer operações para você ter rentabilidades acima de 10% por operação no mercado financeiro. Para apresentar a vocês o canal, para quem ainda não conhece o canal, aqui eu apresento as principais estratégias, tudo que você precisa saber, todos os ativos que você precisa saber, como filtrar os principais ativos para você entrar em determinadas operações, para você diversificar melhor, para que você tenha rentabilidade superior a 10% no curto prazo com essas operações em determinados tipos de ações, em vários tipos de ações voltados para o curto prazo, ou seja, para a modalidade swing trade, que é a compra de uma ação hoje para vender daqui a alguns dias ou daqui a algumas semanas. Então você trabalha com o comércio em determinados ativos, inclusive criptomoedas, inclusive BDRs, qualquer tipo de ativos no mercado para que você consiga ter rentabilidades superiores a 10%. E com isso você consegue aí multiplicar o seu capital da melhor forma possível com esse tipo de operação no mercado. Arion, por que você apresenta sempre os conteúdos para o swing trade, para operações de curto prazo? Porque, no meu ver, eu acho que é uma das melhores formas para você ganhar dinheiro no mercado financeiro, você fazer dinheiro no mercado financeiro, para você alavancar o seu dinheiro, para que você trabalhe da melhor forma possível no mercado financeiro, ganhando dinheiro da forma mais segura possível, da forma mais rápida possível e com estratégias baseadas em gráficos, com estratégias baseadas em análise técnica, com estratégias testadas, como a fórmula do swing trade, em que os alunos têm acesso à fórmula do swing trade, em que você sabe o passo a passo quando comprar ou quando vender qualquer ativo no mercado financeiro. Aos membros da Soté Trader que copiam as operações, qualquer ativo no mercado financeiro, também filtradas com operações acima de 10% de ganho. Então tudo que eu vou apresentar aqui no canal, tudo que eu sempre apresento aqui para você é voltado para ter operações acima de 10% de ganho e sempre da forma mais segura possível, com a probabilidade ao seu favor. Arion, como assim a probabilidade ao seu favor? Vamos supor que o ativo está subindo, a ação da Petrobras está subindo. Se a ação da Petrobras está subindo, você vai procurar o melhor ponto para comprar aquela ação, porque a probabilidade é que a ação continue subindo. Lembrando que não é uma recomendação para que você compre a Petrobras agora. Não vi o gráfico dela ainda, posso apresentar o gráfico aqui mais adiante para você, que eu vou apresentar aqui as principais estratégias com price action para você fazer mais de 10% nas suas operações. Então fica até o final, que é muito importante. Antes de mais nada, já se inscreva aqui no canal e ative o sininho para você não perder nenhuma aula. São várias aulas aqui durante a semana, eu entrego o maior número de conteúdo possível para você, porque eu quero que você realmente aprenda a ganhar dinheiro no mercado financeiro para você conquistar aí qualquer sonho que você queira. Liberdade financeira, liberdade geográfica, liberdade de rotina e tudo isso, o mercado financeiro ele pode te ajudar a conquistar. Ele vai te ajudar a conquistar desde que você siga o passo a passo, desde que você siga um método, desde que você siga uma estratégia. Bom, vou aqui apresentar para vocês as principais altas do mercado e como utilizar essas estratégias para que você ganhe dinheiro no mercado financeiro com essas estratégias de price action. E o que é o price action? Price action você trabalha com gráfico cru, é o movimento do preço do ativo. Então, quando você tem o movimento do preço do ativo ao seu favor, quando você utiliza esse gráfico aqui, por exemplo, candles verdes e candles vermelhos, o conjunto desse gráfico, o conjunto de tudo isso aqui, mostra para a gente a tendência de alta e a tendência de baixa. E é com essa tendência de alta e é com essa tendência de baixa que você vai trabalhar com o gráfico cru, com o gráfico limpo. Arion, price action é uma tendência nova? É um tipo de operação novo? Não. Price action nada mais é do que análise gráfica, boa antiga análise gráfica. Então, price action ele te ajuda a ganhar dinheiro com gráfico limpo, sem nenhum indicador. Você pode utilizar um indicador para te ajudar a fazer as suas operações. Porém, quando você utiliza algum indicador, o indicador aí se transforma na análise técnica, né? Você vai utilizar indicadores junto com o gráfico, junto com a oscilação de preços, para identificar pontos de compra e pontos de venda. Aí é a análise técnica. A análise gráfica, o price action, você estuda somente o gráfico limpo, somente o movimento desses gráficos e determinados
padrões gráficos como ombro, cabeça, ombro, morro duplo, pivô, você utiliza esses movimentos para identificar a continuação de tendência, para identificar quando comprar ou quando vender a ação e para você identificar a reversão do mercado. Quando que uma ação pode reverter o seu preço? A ação ela nunca sobe para sempre ou desce para sempre. Ela vai encontrar um ponto em que pode haver uma reversão de tendência daquele preço. Então você consegue ganhar dinheiro com a alta do ativo e ganhar dinheiro com o ativo em queda. Ou seja, você entra comprado quando a ação está em tendência de alta e você entra vendido quando a ação está em tendência de queda. E tudo isso é possível com Price Action e que também te dá acima de 10% de ganho por operação no mercado. Então, se você está operando, por exemplo, 3, 4, 5 ações ao mesmo tempo, você tem a probabilidade ao seu favor, porque, como você aprende aqui, você está utilizando a probabilidade ao seu favor, você está comprando a ação a favor da tendência, então a sua assertividade ela aumenta exponencialmente, o seu lucro aumenta exponencialmente, tá? Então, com isso, você consegue multiplicar o seu capital. Então, você está fazendo múltiplos 10% em várias ações, em vários ativos, em várias criptomoedas. Mercado americano, como eu ensino também, você a trabalhar no mercado americano com as ações americanas de você, ou seja, ganha em dólar também. Então, tudo isso é possível na modalidade Swing Trade. É possível tudo isso com as aulas que eu dou aqui para você, inclusive com os alunos da fórmula do Swing Trade. Vamos aqui agora para as principais altas do mercado. Separei aqui algumas ações, tá? Nesse site aqui, ó. Nesse site você consegue identificar as maiores altas do mercado financeiro. Deixa eu sair aqui um pouquinho da frente. Pronto, eu tenho a BID, tenho a Caixa, Pets, IDUC3, CVC, o GPA3. Então, essas que foram as altas da última semana, né? Lembrando que a BID o Banco Inter está saindo do Brasil, está colocando suas ações no mercado americano, mas ainda é possível fazer as negociações, né, aqui no mercado brasileiro. Vamos estudar aqui a BID, como que ela está hoje, o que você pode fazer, principalmente para quem está comprado nessas ações, né? Tem muita gente comprado, não sabe o que fazer com a ação, o que vai acontecer com a ação. Está sendo possível você já vender essas ações, devolver essas ações ou transformar em BDR e tudo mais. Mas vamos ver primeiro aqui o que você vai fazer com a BID, né? Teve alta aí de 27% em uma semana, 27% de ganho, mas isso não quer dizer que a ação está em tendência de alta. Por exemplo, se eu vim aqui BID11, coloquei aqui no meu gráfico a BID11 e vamos trabalhar com Price Action nela. Por exemplo, a primeira estratégia, BID11 eu estou no gráfico diário. Lembrando que o Swing Trade você vai trabalhar com gráfico, o menor tempo gráfico é o gráfico de 60 minutos, o maior tempo gráfico é o gráfico semanal, em que você consegue identificar a tendência com muito mais clareza da ação. Por exemplo, na BID11, podemos vir aqui, gráfico semanal da ação. O que está representando isso aqui para mim, o gráfico semanal da BID11? Tendência de queda do ativo, tendência de queda da ação. Isso aqui está formando um corredor de queda para mim no preço da ação, até que encontrou um ponto de suporte. Mas é possível trabalhar com Price Action no gráfico semanal? É um pouco mais difícil. É um pouquinho mais difícil, eu vou explicar agora para você. No gráfico semanal, por cada candle desse aqui, candle verde, candle vermelho, ele representa uma semana de pregão. Então, geralmente, quando ele está em uma tendência clara, ele está esticado, como aqui, né? Ele está esticado para uma tendência de baixa no preço, ou esteve esticado aqui para uma tendência de alta no preço. Então, se ele está esticado aqui para uma tendência de alta quanto para uma tendência de baixa no preço da ação, você não consegue traçar muito bem canal de suporte, um canal de alta, um canal de baixa, suporte, resistência, fica um pouco mais complicado. Então, o que nós vamos fazer? O que você precisa fazer? Você vai lá para o gráfico diário da ação. O gráfico diário do preço do ativo, você vem aqui, ó, muda o tempo gráfico para o gráfico diário. Pronto. O gráfico diário já me dá algumas informações, me dá uma clareza maior nessas ações. Por exemplo, gráfico diário do ativo, ele está me dando aqui uma resistência e aqui um suporte, ou seja, um canal de baixa no preço do ativo,
de baixa no preço da ação, né? Até que nessa resistência aqui, ele ultrapassou aqui, está utilizando essa resistência como um suporte nesse momento, e aqui está encontrando um novo suporte no preço do ativo. Aqui nós temos um novo suporte da ação, né? Se aqui encontra um suporte, se o preço encontra um suporte, encontra uma dificuldade para a sua tendência de baixa no preço da ação. Arião, é hora de eu comprar a BID11? Não estou falando isso, aqui não é uma recomendação de compra ou venda, mas isso aqui também é uma estratégia. Por exemplo, que estratégia é essa? Vamos supor que, se a BID11 ultrapassar, aqui nós temos um topo e aqui mais um topo. Tem um topo aqui e outro topo aqui. Pronto. A BID11 está formando um movimento aqui embaixo, porém, se ela tem a sua alta, rompe esse topo e rompe esse topo anterior, nós temos aqui uma força para uma tendência de alta no preço da ação. Isso daqui é para qualquer tipo de ação, para qualquer tipo de operação. Se ele tem força para romper duas resistências, ele tem força para romper também as demais resistências. Essa é a probabilidade. Tá? Essa é a probabilidade. Então, preço da ação precisa formar fundo mais alto que o fundo anterior, né? Precisa formar pullbacks para uma tendência de alta no preço da ação, usando o que era uma resistência como um novo suporte. Né? Vamos supor aqui a linha básica aqui rapidinho para vocês. Se eu tenho várias resistências aqui, resistência, tem outra resistência, tem uma outra resistência, e o preço da ação, o preço do ativo, ele faz esse movimento aqui para uma tendência de alta. Rompe a resistência, utiliza a resistência como um suporte, precisa testar o suporte. Isso me mostra que a probabilidade de continuar a tendência de alta é forte. Ele rompe a próxima resistência, utiliza a próxima resistência como um outro suporte. Mais uma probabilidade a seu favor para que continue a sua tendência de alta. E assim ele continue. Isso demonstra que a força compradora está muito alta. Se a força compradora está muito alta, isso quer dizer que as instituições financeiras, a quem possui o dinheiro, também está muito alto. Né? Então, quem possui o dinheiro, vamos lá. Se quem possui o dinheiro, vou até ficar aqui no meio para você prestar atenção em mim. Se quem tem dinheiro, que são as grandes instituições financeiras, está formando a reversão de tendência no preço do ativo, está fazendo com que o preço da ação tenha sua tendência de alta, você vai operar contra grandes instituições que operam milhões de dólares em um dia, em uma semana, e você com R$1.000, R$2.000, R$3.000 está operando, você vai operar a favor dessas grandes instituições. E como é que você identifica que essas grandes instituições estão comprando ou vendendo a ação da forma mais simples possível? Analisando o gráfico. É o gráfico do ativo que vai dizer que essa ação está em tendência de alta ou em tendência de baixa. Com essa formação de tendência de alta e tendência de baixa, são as grandes instituições que estão formando elas. Então, você vai operar a favor dessas grandes instituições. Não vai ser maluco o suficiente para operar contra quem tem dinheiro, né? Quem tem o poder de controlar a tendência daquele ativo. Então, você vai operar sempre a favor da tendência da ação, até que haja um movimento de reversão de tendência no preço da ação. Se não houve esse movimento de reversão de tendência no preço da ação, você não vai operar contra a tendência, você não vai ficar tentando descobrir topo ou fundo. Né? Você vai sempre acompanhar a tendência. E é acompanhando a tendência do preço do ativo que você vai identificar o melhor preço para comprar, e é acompanhando essa tendência do preço da ação que você vai ter mais de 10% de lucro no preço do ativo. Porque quando uma tendência é formada, a chance de te dar mais de 10% de lucro na tendência da ação é muito maior, é muito mais assertivo, é muito mais fácil de você trabalhar. Né? Então, é isso que eu queria que você prestasse atenção. Não fica procurando reversão de tendência. É importante sim você identificar reversão de tendência, inclusive no price action, com a formação de morro duplo, ombro, cabeça, ombro,
depois de uma forte tendência de queda, houve um pivô de reversão de tendência, você consegue se identificar reversão de tendência no preço da ação e você até consegue arriscar efetuar a compra ou a venda, aproveitando a reversão de tendência, e você acaba faturando mais. Mas o importante é acompanhar a tendência. Acompanhar a tendência no preço do ativo é o que vai fazer você ganhar dinheiro no mercado financeiro, no curto, médio e longo prazo. Tá? Basta analisar o gráfico, basta analisar o preço do ativo. Bom, vamos aqui voltando para o gráfico da BID11, mas você pode utilizar para qualquer gráfico. Né? Se eu tenho aqui esse suporte que foi formado, se o preço da ação romper essa resistência e essa nova resistência, a probabilidade de lucro para a tendência de alta no preço da ação, ela é muito grande. Ele vai romper esse ativo aqui e você vai conseguir ter alvos cada vez maiores. Que alvos são esses? Por exemplo, esse topo aqui, você pode colocar nesse topo aqui, você pode colocar nesse topo aqui e você pode colocar nesse topo aqui. Ou seja, só em ele romper duas resistências e continuar para sua tendência de alta, eu tenho 30% de ganho. Se romper essa resistência, meu alvo fica em 60% de ganho, 60% de rentabilidade. Se meu alvo, meu terceiro alvo, for batido, 107% de rentabilidade. Meu próximo alvo ser rompido, mais de 160% de rentabilidade. Isso no curto prazo, né? Trabalhando com gráfico diário no preço da ação. Colocando em valores e saindo até o último alvo, vamos supor que você colocou R$5.000 no preço da ação. Você vai ter mais de R$10.000 de lucro no preço do ativo, R$12.000 de lucro no preço do ativo. Isso é alta rentabilidade trabalhando com curto prazo. Isso com estratégia simples, estratégia de rompimento de suporte e resistência. Arion, suporte e resistência, uma coisa também que eu quero deixar claro para você e vou até ficar aqui no meio do gráfico para você prestar atenção em mim. Quando suporte e resistência são rompidos, isso quer dizer que há uma demanda tanto compradora quanto vendedora, né? Então a tendência de alta ela vai continuar, não importa o que você faça, né? Você colocando 10 ações ali contra a tendência, você vai reverter a tendência, esquece isso. Se o suporte e resistência são rompidos, então existe uma força compradora ou uma força vendedora, dependendo da sua tendência. Se tem uma força compradora ou uma força vendedora, mais suportes serão rompidos para uma tendência de queda ou mais resistências serão rompidas para uma tendência de alta. Então, se eu tenho suportes ou resistências sendo rompidas, a tendência de alta prevalece. O indicador que existe uma tendência de alta cada vez mais forte, está muito mais forte esse indicador. A probabilidade de continuar a sua tendência de alta é muito maior, né? Até que haja um padrão de reversão de tendência no preço da ação. Não é qualquer candle, não é um mini sinal, não é uma notícia do mercado que vai fazer o preço do ativo reverter de uma maneira. É só seguir a teoria de Dow. Dow dizia que a tendência prevalece até que haja um padrão de reversão, até que haja uma reversão clara na tendência do ativo. E é com isso que você vai trabalhar. Não é achando que apareceu um candle de indecisão como um doji lá no topo do gráfico que vai reverter a ação. Pelo contrário, pode fazer uma correção no preço do ativo. Inclusive, você pode traçar Fibonacci nesse candle para ver até onde vai essa correção. Tem aula minha aqui no canal ensinando como você trabalhar com Fibonacci, traçando alvo nas suas operações. Lógico que traçando alvos com ganhos superiores a 10%, com alvos superiores a 10% de rentabilidade no preço da ação. Então, não importa o que diga para você, se houve rompimento de suporte ou resistência e continue havendo um rompimento de suporte e resistência, o preço do ativo vai continuar a subir. Você pode também utilizar volume para você confirmar essa tendência de alta ou tendência de baixa. Eu sempre ensino aqui aliás, eu já tenho aulas aqui no canal, só você procurar que tem na playlist, na série de indicadores da análise técnica, as melhores estratégias, você vai encontrar estratégias ali trabalhando com volume. O volume ele indica também
um rompimento mais assertivo. Ele indica que naquele momento, quando há um rompimento no preço da ação, existe um volume financeiro naquele rompimento em que aquele rompimento pode se tornar válido, então continua a sua tendência de alta, né? Como nós estamos trabalhando aqui somente com price action, nós trabalhamos com gráfico limpo, nesse quesito aqui que eu estou ensinando a você, então você também consegue identificar quando o rompimento ele é válido. Por exemplo, se o preço da ação, preço do ativo, aqui tem uma resistência e o preço da ação faz esse movimento aqui, impulsão, retração, rompeu a resistência e logo depois que rompe a resistência, precisa transformar essa resistência em um suporte, ou seja, ele vem aqui e volta a subir, ou seja, rejeitou a resistência e transformou no suporte. Pronto, aqui eu tenho confirmado a confirmação da minha tendência de alta, principalmente quando rompe esse topo aqui desse pullback, né? O movimento de força no gráfico é um movimento de pullback. Então, toda vez que aparece esse movimento aqui para a tendência de alta, indica que a tendência de alta prevalece. E aqui, a tendência de baixa, aqui vários topos mais baixos que os topos anteriores, ou seja, vários pullbacks. Isso aqui diz para mim que a tendência de baixa vai continuar até que haja um padrão de reversão. Aqui o gráfico, por acaso, está encontrando uma dificuldade para entrar na sua tendência de baixa no mercado, para continuar a sua tendência de baixa no mercado. Está indicando aqui que vai haver uma reversão de tendência? Não, calma. Está indicando aqui apenas que tem uma dificuldade para continuar a sua tendência de queda. Você vai esperar o quê? O preço do ativo sempre romper a resistência ou o preço do ativo romper o seu suporte. A partir desse momento, você pode trabalhar com a tendência de alta ou trabalhar com a tendência de baixa no preço do ativo, ou seja, você pode operar comprado ou pode operar vendido. Em qualquer uma dessas tendências aqui, tem a probabilidade alta de te dar mais de 10% de ganho em nenhuma operação de curto prazo no mercado financeiro, tá? Qualquer uma dessas estratégias. Arion, mas isso aí para o swing trade é válido? Trabalho aqui sempre com essas estratégias. Os alunos trabalham sempre com essas estratégias. Os resultados que eu posto aqui para vocês, principalmente lá no Instagram, tem uma série de resultados lá, tem uma série de resultados na Soter Trader também, são sempre com operações com alvos acima de 10% de ganho, né? Todas as vezes vai acertar? Não, mas a probabilidade, seguindo a tendência, é que você vai acertar, né? Não é um jogo de adivinhação, é técnica, é estratégia, é estudo validado. É com isso que você sempre vai trabalhar nas suas operações. Bom, vamos já para uma outra ação. Vou botar aqui no gráfico o preço da ação para você, ó. Cash 3. Gráfico diário do preço do ativo. Tendência de queda, ou seja, formando aqui essas resistências no preço da ação. E olha o que está formando aqui, um afunilamento. Então, a partir desse movimento aqui, ó, desse suporte, está dizendo para mim que a tendência de baixa está enfraquecendo. Ou seja, vou ficar de olho porque pode haver uma reversão de tendência. É hora de comprar? Não, porque não está confirmado ainda. Lembra que a tendência do ativo sempre prevalece. A tendência do ativo, clara, fazendo rompimento de suporte para uma tendência de baixa, vai prevalecer. Então, se aqui você não está confortável em operar vendido, porque você está identificando aqui que o suporte não está sendo rompido, pelo contrário, está formando uma consolidação, o que é essa consolidação? É esse movimento aqui, ó, em que o preço do ativo ele não sobe nem desce, está lateralizando. E depois de uma forte tendência de queda, é comum, aliás, depois de uma forte tendência de alta, uma forte tendência de queda, é comum que o preço ele descanse, ele fique quieto. É assim que você vai encarar, tá? O preço ficou lateralizado, você vai aguardar. O que você vai aguardar? Você vai aguardar a tendência de alta no preço da ação. Vou botar uma setinha aqui para você identificar melhor. Pronto. Aqui você vai identificar ou uma tendência de alta ou uma tendência de baixa no preço do ativo. Tá? O que muitas pessoas fazem? Está consolidado, não sabe qual a direção? Compra o ativo.
Aí vai lá, o ativo continua caindo, ou seja, perdendo dinheiro, né? Isso é o que está acontecendo no Magazine Luiza. Magazine Luiza já perdeu quase 100% de quem investiu há 2 anos atrás. Ou seja, quem teve a possibilidade de fazer o faturamento que nós tivemos em 120%, fazendo operações em apenas 3 operações da Magazine Luiza em 2020 e 2021, e foi identificada a reversão de tendência dela, tem vídeo aqui no canal identificando a reversão de tendência dela, tem pessoas que não venderam esses ativos, continuaram comprados nela, inclusive estão comprando a ação esperando uma reversão do preço do ativo, né? Se for para uma estratégia de curto prazo, está perdendo dinheiro. Se for uma estratégia para longo prazo, é um outro tipo de operação no mercado e que as pessoas querem ter uma rentabilidade para daqui a 2, 3, 5 anos. A gente quer ter uma rentabilidade, nosso foco é ter alta rentabilidade no curto prazo, em operações que duram de 2 dias a 2 meses em cada operação, e sempre que o nosso alvo é acima de 10% de ganho no preço do ativo. Então, com esse suporte aqui, com essa resistência que também não é ultrapassada, formando esse canal de baixa, não tem o que fazer. Quando você vai fazer alguma coisa no preço da ação? Quando o preço do ativo ele romper a resistência, transformar essa resistência em um suporte e voltar a subir. Aí sim você tem pontos de compra no preço do ativo. E quando a ação, quando o preço do ativo tiver esse rompimento aqui para uma tendência de baixa no preço da ação, vamos até colocar aqui em vermelhinho para que você consiga ter uma noção melhor. Rompeu para a tendência de baixa, tem que confirmar o rompimento do suporte, né? E logo depois para uma tendência de baixa novamente. A partir desse momento eu posso trabalhar com a venda no preço do ativo. Agora, em uma lateralização, é proibido trabalhar com a ação. É proibido trabalhar com o preço do ativo. Lógico que, se você está chegando aqui agora e está posicionado no preço da ação, não posso deixar você também na mão, né? Arion, vou comprar, vou vender, o que eu faço? Calma, espera. Já está aqui agora, espera. Se tiver comprado, sinto muito, né? Não tenho o que fazer por você, você está operando para uma tendência de baixa no preço do ativo, contra a tendência. Quem opera contra a tendência. São 2 regras importantes, vamos lá. 2 regras muito importantes para você. Se você opera reversão de tendência no preço da ação, se você opera contra a tendência no preço do ativo, a tendência é que perca dinheiro da ação. Tá? Se você opera sem diversificar, ou seja, trabalhar em 2 ou 3 ações simultâneas, diversificar o seu capital, a tendência também é que você perca dinheiro no mercado financeiro. É 2 regras simples que você tem que cumprir na bolsa para ganhar dinheiro. Seguir a tendência e diversificar, inclusive nessas operações de curto prazo. É isso. É pronto. 2 regras básicas, 2 regras importantes aí que vai ajudar você a alavancar o seu capital, vai ajudar você também a proteger o seu dinheiro na bolsa. O seu dinheiro é só ferramenta de trabalho aqui, então você tem que cuidar dela, você tem que melhorar ela, ou seja, aumentar ela, fazendo esse tipo de operação com essas estratégias que eu ensino aqui para você. E você precisa também proteger. Como você protege? Diversificando o seu capital. Sem essa diversificação, a tendência é que você perca esse dinheiro. Porque, por exemplo, vamos supor que você colocou R$1.000 no preço do ativo. E você pega esses R$1.000 e coloca em um só ativo. Não importa qual ação, não importa se é mercado americano, mercado brasileiro, não importa se é criptomoeda. Colocou apenas colocou R$1.000 ali para você operar somente esse ativo. Esse ativo caiu 5%. Ou seja, já perdeu R$50. Você vai ficar nervoso, porque você só tem esses R$1.000. Perdeu 10%, 15%. Principalmente se você não coloca stop 20%, 30%, 40%, 50%. Ou seja, você perde seu dinheiro, você fica nervoso. Agora, quando você diversifica em 2 operações, 3 operações, é possível diversificar com esse valor, até porque se você estiver começando, você tem a obrigação de diversificar, inclusive com pouco dinheiro. Você está começando, tem que começar com pouco, tem que começar devagar. Então, só seguir essas regrinhas aí que você vai potencializar e muito o seu capital. Vamos para uma outra ação que eu separei aqui para você, Pets. A Pets é uma relação, uma ação nova, né? Podemos dizer assim, na qual você não tem tantas operações nela, mas teve em uma semana aí excelente rentabilidade no seu capital. Por exemplo, no gráfico diário no preço do ativo. Como que está essa ação? O que ela está representando para você? A mesma tendência de queda das outras.
O que você vai fazer? Vai operar comprado? Não, né? Olha o corredor de queda no preço da ação. Simples corredor de queda. Se está fazendo esse corredor de queda, o que você tem que fazer? Operar a favor da sua tendência, né? Ou seja, se a ação romper novamente esse canal de baixo, opera a continuação da tendência, ou seja, a operação de venda. Se romper para uma tendência de alta no preço do ativo, você tem que esperar por uma coisa, a confirmação do rompimento, que é a confirmação dessa estrutura. Pronto, pontos de compra no preço da ação. Simples assim. Qual é o alvo da operação? O alvo da operação é o topo anterior, que é esse topo aqui em cima. Então, com esse alvo na operação rompendo isso aqui, eu vou ter cerca de... Deixa eu baixar aqui um pouquinho para me ver. Pronto. Vai ter cerca de 46% no preço do ativo. Não sei se você reparou bem, em nenhum momento aqui eu mostrei 10%. Né? Eu sempre falo aqui que você aprende a ganhar mais de 10% no mercado financeiro. Mas você está vendo aqui os alvos de 30%, 40%, 50%, 120% em uma só ação. E é com isso que você vai trabalhar. Né? É quando você filtra o seu alvo, ou você filtra a sua ação, você filtra a sua entrada, você se torna um profissional no mercado. Você trabalha com muito mais profissionalismo, você não entra em qualquer operação, você trabalha com a probabilidade ao seu favor. E é com a probabilidade ao seu favor que você vai ganhar dinheiro no mercado. Essa ação aqui ela tem uma peculiaridade. Vamos lá. Aqui, só trabalhando com suporte e resistência, com price action puro, eu tenho aqui uma resistência. A partir desse momento, essa resistência se transformou num suporte. Né? Como assim? O preço do ativo rompeu, porém, ele continuou a sua tendência de queda. Porém, ele atingiu um outro patamar desse canal de baixo, que era esse canal de baixo aqui. Então, eu vou encarar que o preço da ação ele está encontrando uma dificuldade para queda. Tá? Ele está encontrando uma dificuldade para queda. Então, quando o preço do ativo ele encontra uma dificuldade para a tendência de queda, pode haver uma reversão de tendência. O que pode te ajudar a identificar uma reversão de tendência? Quando você vem aqui no gráfico semanal no preço do ativo e você encontra isso aqui, ó, esse candle de reversão. Lembrando que o único candle não indica uma reversão para você, mas esse aqui é um candle de reversão. Esse candle de reversão veio nesse suporte aqui, inclusive ligado a mais esse suporte. Pronto, encontrei um ponto em que o gráfico pode reverter a sua tendência para alta no mercado. Né? Vou comprar exatamente aqui? Não. Eu preciso ir lá no gráfico diário para identificar o melhor ponto para comprar a ação. O melhor ponto que eu tenho para comprar a ação nesse quesito é no rompimento de uma resistência. O rompimento da resistência se encontra aqui. Né? Então, o preço do ativo ele precisa romper essa resistência, voltar a testar essa resistência e pronto. A partir desse momento aqui, eu tenho um ponto de compra na ação. Antes de ter esse ponto de compra na ação, eu preciso que o preço faça esse movimento aqui novamente. Pronto. Outro ponto de compra do preço da ação com alvo superior a 10% de ganho. Somente com suporte e resistência, somente com gráfico limpo, somente com price action, que é a nossa antiga análise gráfica no preço da ação. Então é com isso aqui que você sempre vai trabalhar, tá? Principalmente para quem está começando no mercado financeiro. Quando eu comecei lá atrás, eu cheguei a colocar 12 indicadores na tela. Lógico que perdi dinheiro, porque não sabia o que estava fazendo, coloquei um monte de indicador, filtrou demais as operações, não sabia se era momento de entrar ou sair de uma operação. A tendência é perder dinheiro. Então, está começando agora, coloca o gráfico limpo. Inclusive com o gráfico limpo, são que muitos traders ganham muito dinheiro, utilizam, tá? Porque se encontraram no gráfico limpo. Isso aqui te ajuda a ganhar dinheiro no mercado. Bom, te ajuda não, isso aqui é certamente, se você trabalhar só com suporte e resistência, já é possível. Como que as pessoas hoje em dia trabalham com suporte e resistência? Eu tenho aqui uma resistência e eu tenho aqui embaixo um suporte. Qual é a regra de ouro que o pessoal fala? Ah, bateu no suporte, compra, bateu na resistência, vende. Não é assim que se trabalha. Né? Você precisa ter um padrão claro no suporte, um padrão claro na resistência para comprar ou vender. Não é só porque bateu ali que o preço vai reverter a sua tendência.
Ah, mas Arião, é para pegar o repiquezinho. Repiquezinho te dá 1 ou 2%. A gente não tá aqui para ganhar de molinha no mercado financeiro. A gente está aqui para ganhar dinheiro de verdade. É com dinheiro de verdade que você vai alavancar o seu patrimônio, que você vai fazer dinheiro no mercado. Tá. Vamos lá para outra ação. Separei essas... Foram 5 ou 6 ações, né? Bom, vamos lá. Tem uma próxima ação aqui que é a Educ 3. Educ 3. Pronto. Aqui na Educ 3, mesmo movimento para tendência de baixa. Mesmo corredor de baixa. Isso aqui no gráfico diário. O que você vai aproveitar disso aqui? Aproveitar a venda do preço da ação. Arião, não posso sair comprando aqui, ó, toda vez que bate no suporte? Pode, tá? Não está errado nesse quesito aqui, por quê? Especialmente nessa ação, está respeitando muito bem suportes e resistências. Está respeitando muito bem. Tá? Se ele está respeitando muito bem, ou seja, ele está batendo na resistência, está voltando, está batendo no suporte, está voltando, eu posso sim ter uma estratégia nessa ação para trabalhar comprado e vendido, né? No gráfico diário, lembrando, no gráfico diário, isso aqui é swing trade. Nós trabalhamos com tempos gráficos maiores devido à alta assertividade. Gráfico diário, então se eu encontrar aqui um padrão que indica para mim, por exemplo, esse rompimento com gap desse preço aqui, poderia ter entrado, comprado no preço da ação. Quando entra o preço entre uma consolidação, uma breve consolidação na resistência do preço, eu posso operar vendido no preço do ativo. E olha que interessante. 38% de lucro na queda, se bater no alvo, 35% de ganho. Né? Viu como é que é fácil conseguir mais de 10% de ganho no preço das ações? É simples, basta você utilizar determinadas regras, utilizar esse passo a passo. Né? Então, com esse suporte e resistência nessa ação aqui, você consegue sim trabalhar no canal de alta e canal de baixa. Aliás, trabalhar com suporte e resistência no canal de baixa no preço da ação. Porém, não esqueça de vir aqui no gráfico semanal no preço da ação. O gráfico semanal está indicando o que para você? Você traça novamente a resistência, o suporte. Depois dessa longo período consolidado, né, o preço do ativo ficou consolidado, ficou nessa afunilação, indica para a gente que vai romper para algum lado. Rompeu para a tendência de queda. Se está em tendência de queda, a probabilidade continua a sua tendência de queda. Né? Só que está meio que lateralizado ali, está uma ação que não dá para pegar longa tendência, a não ser no gráfico diário, você pega de 30% de ganho. No gráfico diário. O gráfico semanal está um pouco confuso, o stop está muito alto. Por exemplo, se eu quiser entrar aqui no rompimento desse suporte, meu stop está aqui em cima, um stop alto no gráfico semanal. Por isso que não é bom você trabalhar no gráfico semanal. Utilize o gráfico semanal para identificar a tendência do preço do ativo. Tá? Vamos lá para a rotação? Na CVC, padrão de reversão de tendência. Né? Lembrando que não é indicação de compra ou venda no preço do ativo. Isso daqui é estudo do gráfico em que você pode aplicar em qualquer ação, em qualquer ativo financeiro desde que tenha liquidez. Bom, depois dessa forte tendência de queda aqui, o preço do ativo rompeu a tendência de queda, fazendo esse suporte, fazendo esse movimento aqui, rejeitando a tendência de queda. Rompeu novamente para a tendência de queda, formou o que aqui? Um fundo duplo. Um fundo duplo, o nosso W. Com um fundo duplo, somente com análise desse preço da ação, olha o ponto de compra, ponto de venda, até subiu, o ponto de venda veio até o próximo alvo. Primeiro alvo da ação, comprando no rompimento desse fundo duplo, 23% de ganho. Próximo alvo, 36% de ganho na ação. Qual o próximo movimento do gráfico? Analisando a probabilidade. Se eu tenho aqui esse corredor de queda, encontrou aqui esse suporte. Esse aqui é um suporte do preço da ação. Aqui formou um fundo mais alto que o fundo anterior. Reparou que eu vim desde aqui de trás, bem daqui, estudando o preço do ativo. Então é importante que você leia o lado esquerdo do gráfico para saber
o histórico de preço, os pontos importantes de reversão de tendência e de continuação de tendência, onde o preço pode encontrar uma dificuldade para a tendência de alta ou uma tendência de baixa. É com o lado esquerdo do gráfico que você vai saber o que o preço do ativo pode fazer no lado direito. Bom, aqui temos um fundo mais alto que o fundo anterior. Se o preço do ativo está formando esse fundo mais alto que o fundo anterior, indica para a gente que há uma formação para uma tendência de alta ou uma correção mais profunda. Uma correção não quer dizer que é uma reversão de tendência, é apenas uma correção no preço do ativo. Ele atinge até 50% da correção, acima de 50%, pode-se considerar uma reversão clara de tendência no preço da ação. Tá? Então aqui a CVC está formando aqui um período grande de lateralização, na qual indica para a gente que pode haver um rompimento para uma tendência de alta se esse fundo aqui, esse fundo mais alto que esse fundo anterior, continuar sendo cumprido. Então, a partir desse movimento, temos uma tendência de alta. Porém, o preço da ação precisa continuar fazendo um movimento de rompimento. Sem esse movimento, não há nada a se fazer. Bom, espero que tenha ajudado você. Qualquer dúvida, qualquer sugestão de conteúdo, deixa aqui nos comentários. E não se esqueça de se inscrever na lista de espera da próxima turma da Fórmula do Swing Trade. Até o próximo vídeo e até a próxima aula.